Queridos, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai ver então agora o funcionamento dos trilhamentos de memória, com base no projeto de Freud, né? Para entender um pouquinho a formação da realidade, como que a gente produz a nossa realidade. Vamos primeiro pensar então no nosso aparelho psíquico, como sendo esse retângulo aqui. E aí, a nossa realidade, ela vai se formando a partir dos estímulos externos, né, do ambiente interno, do ambiente externo. Então, esses estímulos do ambiente externo, eles vai provocando motivações, né, através de uma carga energética, que o Freud vai falar, e aí isso vai dando uma entrada, então, de carga de energia no nosso aparelho psíquico, e o nosso aparelho psíquico vai se movimentando para a produção da realidade. Vou trazer primeiro alguns conceitos desse texto da aula de hoje, né, a memória inconsciente, a gênese no pensado no projeto Freud, e alguns teoremas fundamentais para depois fazer uma explicação. Então, primeiro, é importante a gente entender o que o Freud fala, que a gente tem três tipos de neurônio. O primeiro deles é o neurônio sensorial, que eles fazem um mapeamento pelos 5 sentidos do corpo. Então, o que eles fazem? Eles pegam o estímulo externo e fazem o mapeamento através dos 5 sentidos do corpo. E faz aquela codificação, que eu sempre uso aquela metáfora do código de barra do supermercado, né? Os 5 sentidos, então, vai mapeando o que está acontecendo, faz uma codificação do que está acontecendo, e aí encaminha para o aparelho psíquico que está no cérebro, né? Então, o Freud vai falar que os neurônios sensoriais perceptivos, eles são totalmente permeáveis. O que é isso? Ele não retém uma carga Q. Essa carga aqui, a gente vai ver que o Q é um Q de coisa, que a gente vai, que é o estímulo do ambiente externo. E aí, por que eles são totalmente permeáveis? Porque eles entram em contato com essa carga aqui, só que não tem aqui é um contato de quantidade, não é um contato de qualidade ainda, né? Os contatos de qualidade mesmo vai acontecer só vai começar a acontecer no segundo tipo de neurônio, que é um acervo de memória, mas ele vai se completar somente na formação final da realidade. Mas então, quando ele está falando totalmente permeável, ele está falando isso, que entra em contato com esse estímulo do ambiente externo, são os estímulos que a gente vai saber, que o Freud vai chamar de exógenos. Mas então os neurônios do sistema sensorial perceptivo, ele somente faz essa codificação. Então, ele faz um mapeamento e essa codificação do ambiente externo para encaminhar para o aparelho psíquico, para o aparelho psíquico, então, fazer a decodificação. A gente vai ver aonde que essa decodificação acontece, que vai ser no sistema de acervo de memória. Bom, esse segundo categorização de neurônios são os neurônios psíquicos, que são os neurônios do acervo de memória. Aí, eles são semipermeáveis, ou seja, eles recebem uma parte da carga de tensão do estímulo externo, só que eles não conseguem receber essa carga totalmente. Eles recebem só uma parcela, só uma parte. Ou seja, eles modificam o que? Eles recebem um outro tipo de entendimento do que aconteceu. É aqui nos neurônios psi que vai acontecer, então, essa decodificação. Então, tem uma codificação, e aí, aqui nos neurônios psi, que é o acervo de memória, que é onde estão os trilhamentos de memória, que é o acervo de memória do aparelho psíquico, eles vão fazer uma decodificação, e essa decodificação faz uma modificação, uma distorção representativa do, do estímulo externo. Aqui vai acontecer, então, um estímulo interno, um estímulo endógeno, que é onde eles vão começar a receber os significados. Né? Então, portanto, são neurônios de significação. O que é isso? Eles fornecem os critérios, que são signos, para a representação ou para o entendimento daquele estímulo externo. E o terceiro tipo de neurônio
ou são os neurônios de percepção da realidade, é onde a gente vai caracterizar, então, o real, que é onde a gente toma consciência da realidade e das coisas que estão acontecendo. Lembrando que a consciência, ela não é igual ao estímulo externo, né? Eu já venho falando desde a sociologia que a gente nunca acessa o conteúdo significativo de uma coisa em si. Ela é sempre uma representação, ela é sempre um significado, ela é sempre uma interpretação. Então, essa explicação aqui vai falar exatamente como isso acontece, como que acontece essa interpretação, como que acontece esse entendimento, essa distorção significativa, né? Mas que no final das contas a gente entende como sendo real, a gente acredita que é o real e acha que isso é a mais pura realidade, que ela é completamente coerente com o ambiente externo. Só que a gente vai ver que ela é uma distorção, ela é um outro significado, que ela é um outro entendimento dentro de um mecanismo para poder aliviar a dor. Tá? E aqui a gente vai ver como que isso funciona. Bom, então a gente vendo esses três tipos de neurônio, vamos para alguns teoremas fundamentais do funcionamento desse aparelho psíquico. O aparelho psíquico ele funciona com base na tensão. É a tensão quem produz o funcionamento do aparelho psíquico. Primeiro a gente tem então que o primeiro tipo de neurônio vai formar então o sistema perceptivo sensório. O segundo tipo de neurônio vai formar o sistema psíquico. E o terceiro tipo de neurônio vai formar o sistema ômega. Bom, o ambiente externo, então, ele fornece os estímulos para nós. Né? Nosso entendimento da realidade ele só acontece porque tem um monte de coisas acontecendo ao nosso redor. Essas coisas acontecendo ao nosso redor, que a gente vai chamar aqui de quê? Que o Freud, né, que nesse texto está chamando de quê? Que são esses estímulos externos. Então, vai acontecendo esses estímulos externos, né? E aí, esses estímulos, eles vão gerando uma carga de energia em cima do aparelho psíquico, que vai ser uma carga de tensão, tá? Então, esses estímulos externos, eles vão bombardeando o aparelho psíquico com tensão. E aí vocês podem perceber que a cada estímulo externo vai aumentando a tensão do aparelho psíquico. Vai aumentando essa tensão lá dentro, que vocês podem ver a construção aí dentro do aparelho psíquico, no centro dele, do que vai chamar de mola propulsora, né, que é o acúmulo dessa tensão no aparelho psíquico. Então, os estímulos do ambiente externo, as coisas que vão acontecendo ao nosso redor, elas vão provocando uma tensão dentro de nós, vai provocando uma tensão dentro do aparelho psíquico. E aí, esse ambiente externo, né, como que ele vai provocando essa tensão? A partir do sistema perceptivo sensório. Né? A gente vai mapeando através dos sentidos os acontecimentos do ambiente externo, as coisas do ambiente externo, e isso vai jogando uma força dentro do nosso aparelho psíquico, que é uma força de entendimento do que está acontecendo. Só que o nosso aparelho psíquico ele tem um mecanismo de defesa que o Freud vai chamar de barreiras de contato, e o Fritz Perls, mas o Cláudio vai chamar de mecanismos de defesa. Esse mecanismo de defesa, ele é uma espécie de escudo protetor, que só vai deixar entrar no aparelho psíquico aquilo que a gente dá conta de enxergar. Então, a gente só absorve desse estímulo externo aquilo que a gente dá conta, aquilo que a gente é capaz de digerir, aquilo que a gente é capaz de lidar. Tá? E aí, quando essa energia, essa carga do ambiente externo atravessa o escudo, essa barreira de contato, né, esse escudo protetor, ela diminui a carga. O escudo protetor, então, faz nesse sentido da proteção, né? Diminui a carga, diminui a energia, diminui a tensão dos estímulos do ambiente externo. E aí, essa carga, então, ela entra e ela vai direto para o aparelho psíquico, que é o aparelho de significação, né? O aparelho de significado, que é o aparelho simbólico, que é onde vai começar, então, a acontecer as marcações simbólicas
para definir dentro do aparelho psíquico o que está acontecendo. Depois dessa definição, com base no sistema psi, na hora que tiver formulado uma significação da realidade, aí ela se torna realidade para o cérebro, para a mente, dentro do aparelho psíquico. Então, o que acontece? Esses estímulos do ambiente externo, essas coisas do ambiente externo, elas vão passando por esse filtro do aparelho psíquico, esse escudo protetor, e aí ela entra no sistema psi, e o sistema psi, então, dá um retorno dentro do próprio aparelho psíquico, construindo, então, esses primórdios da representação do que do que são os estímulos. Por isso que a gente chama aqui de QN. Vocês podem perceber que o QN é diferente do Q, mas como ele é ele tem o Q como estímulo, né? Então, ele é uma representação, ele tem o Q como base, mas é esse estímulo transformado em outra coisa. Mantém a base desse estímulo, só que ressignifica esse estímulo. Né? Essa ressignificação é essa produção da representação, que vai usar os signos e o aparelho de memória para poder fazer essa representação. Então, tem uma base, tem uma influência do ambiente externo, mas no aparelho psíquico ele vai ser transformado numa outra coisa que tem um respaldo, uma referência no estímulo externo. E vocês podem perceber que todos esses estímulos eles vão para o sistema psi e o sistema psi vai dando esse retorno, produzindo uma representação do que está acontecendo. Cada retorno, né, e cada entrada no aparelho psíquico continua produzindo atenção. E aí a gente vai tendo, então, esse superestímulo da tensão. E vai formando, então, essa mola propulsora, que é essa mola, essa tensão que vai produzir, no final das contas, o entendimento da realidade. Aí vocês podem perceber, então, que o aparelho psíquico ele transforma esse estímulo original do ambiente externo, que é o Q, em outra coisa, que é o QN. Esse QN já é algo suportável, já é algo sustentável para o aparelho psíquico. E a tensão continua subindo. Só que aí, o que acontece? Se no primeiro momento a gente tinha um estímulo de tensão do aparelho externo, né, do ambiente externo, dos estímulos exógenos, quando eles atravessam o escudo e eles vão para o aparelho psi, a tensão agora é produzida pelo próprio aparelho psíquico. Mas aí a tensão continua sendo produzida e continua crescendo. Continua, então, havendo esse fluxo de energia. Esses estímulos, eles fazem o aparelho psi produzir informações e explicações sobre o que está acontecendo. Essas informações e explicações, elas são esse QN. E ela acontece com base numa característica do sistema psi, que são as memórias acumuladas, é o acervo de memória do aparelho psíquico, o sistema psíquico. Então, esses estímulos exógenos, eles entram dentro do aparelho psíquico e eles produzem estímulos endógenos. Aí eles vão ser reajustados e reexplicados, ressignificados com base nas experiências acumuladas no aparelho psíquico que está dentro desse sistema psíquico. Tá? E aí a tensão segue aumentando e esse aumento de tensão vai impulsionar o aparelho psíquico para o sistema ômega, ou seja, para o entendimento da realidade. Tá? Então, o teorema fundamental é isso. A gente tem os estímulos externos, eles passam por um filtro, que são as barreiras de contato. Aí eles entram dentro do acervo de memória do aparelho psíquico. Com base no que já aconteceu, nas memórias existentes, o aparelho psíquico, então, vai dar uma definição do que está acontecendo. Quando essa definição chega no ápice da tensão, aí há uma descarga, essa descarga é um entendimento da realidade. Bom, então, visto de uma outra maneira, agora como a descarga no aparelho psíquico. Então, a gente tem, né, todo o aparelho psíquico com a sua tensão, os seus sistemas de neurônio, né, que é o sistema de memória e o sistema de apresentação consciente da realidade, e o sistema
de neurônios que vai fazer o estímulo do ambiente externo. Aí dois princípios aqui são importantes, que é o princípio da inércia. Esse princípio da inércia vai falar que a tendência que o organismo tem de ocupar o lugar aonde Q é mais baixo. Ou seja, se Q produz tensão, o sistema do aparelho psíquico ele tem uma tendência a produzir uma realidade com pouca tensão. E vocês podem perceber que a gente tende a isso mesmo, né? Que o nosso aparelho psíquico ele tende a uma espécie de inércia, né? Que é aquela famosa zona de conforto que a gente tem. Esse ponto aonde não há tensão, aonde o Q é mais baixo, é o lugar de paz e completude. E aí o Freud vai falar que esse lugar de paz e completude ele seria alcançado na morte, que é o total estado de inércia. Então ele vai falar de um princípio de constância, que é o princípio de prazer, ou o princípio de anestesia, o princípio de conforto. E esse princípio de conforto ele pode acontecer em dois momentos. O prazer pode acontecer em dois momentos. O prazer ele pode ser proveniente de uma sensação de alívio da descarga, né? E vocês podem perceber que, de alguma maneira, a gente busca esses alívios de descarga, né? Eu já falei muito da questão do sexo, por exemplo, usado como isso, como um alívio de tensão, como um alívio de descarga. Das drogas também servir como um alívio de tensão de descarga. E o prazer também ele é obtido na inércia, que é, na nossa linguagem popular, a nossa famosa zona de conforto. Bom, o que então vai produzindo essa tensão, né? E o que então é esse estímulo exógeno, né, de origem externa, e ele produz uma tensão, que é essa mola propulsora do aparelho psíquico. E lembrando que o nosso organismo tende então a fazer uma descarga de tensão. Como que acontece essa descarga de tensão no nosso aparelho psíquico? A descarga ela acontece quando a gente produz a realidade. E é importante a gente entender que a descarga acontece na produção da realidade, porque a nossa tendência é produzir, é significar uma realidade e construir na nossa cabeça um real de prazer. E é nesse ponto que a gente vai tendo muito dos problemas psíquicos. Por quê? Para poder produzir essa realidade de prazer que dá a descarga, que alivia a tensão, a gente precisa produzir uma realidade QN, que é diferente de Q. É aí nesse ponto que a gente faz a distorção da realidade e a gente produz um alívio no aparelho psíquico, só que a gente faz uma alimentação da neurose muito grande. Aí eu estou falando já do Fritz Perls, né? Saindo um pouco do Freud. E a saúde do nosso aparelho psíquico, do nosso estado emocional, quanto mais a gente conseguir aproximar Q de QN. Quanto mais a nossa realidade for próxima do aparelho, do estímulo externo, do que está acontecendo de verdade, maior é o nosso ponto de saúde. Nos estudos espirituais, quando a gente, o mais alto grau de espiritualidade é quando a gente então entende a realidade em si. É quando a nossa verdade ela deixa de ser é quando o nosso QM é igual ao Q de verdade. E não e as distorções elas são mínimas. Só que nesse caso aqui, quanto mais distorcido for o QN, né, quanto mais distorcido for a nossa realidade da realidade externa, maior é a capacidade de alívio. Por quê? Porque a gente não suporta, a gente não sustenta a carga de tensão da realidade externa. Bom, então lá no texto está falando que os neurônios sensoriais eles são permeáveis aos estímulos externos. Por quê? Porque eles entram em contato de fato com esses estímulos. Os neurônios sensoriais, eles deixam os estímulos permear eles, tomar conta deles. Porque aí eles fazem essa codificação sensorial do que está acontecendo pelos 5 sentidos, e aí eles vão emitir a informação para o cérebro, né, para o aparelho psíquico. Já o sistema psi, ele não dá conta de assimilar integralmente a coisa que. Né? Então, eles transformam essa coisa que na coisa QN. E aí é nesse ponto aqui que acontece o problema que eu estou falando.
como a gente não dá conta da carga de dor que existe em Q, né, que existe na realidade, a gente transforma essa realidade, então, numa outra coisa, numa coisa suportável, minimamente suportável. E é que nesse ponto, quanto mais o nosso aparelho psíquico enxergar essa realidade, QN, igual à realidade externa, maior é a nossa cura espiritual. Só que, para poder fazer a descarga e a gente sentir a sensação do prazer e do que o Freud vai chamar de gozo, a gente precisa distorcer QN e transformar QN em algo descarregável. A realidade Q, ela é menos descarregável porque ela é a realidade por excelência. E só uma realidade produzida na nossa cabeça que a gente consegue descarregar e se aliviar dela. Bom, como que a gente faz, então, para que a gente aproxime cada vez mais esse QN de Q? A gente, então, tem que tornar o aparelho psíquico permeável ao ambiente externo, né? Igual os sistemas perceptivos fazem. E aí, essa permeabilidade, quem faz essa permeabilidade é o escudo protetor, né? Que é essa barreira de contato. E esse escudo protetor, ele é tanto mais forte quanto maior for nossa resistência a sentir dor. Então, se eu sou uma pessoa muito resistente a sentir a dor, não quero sentir dor, maior será o meu escudo protetor. E tanto, então, será maior a minha distorção da realidade. Porque aí eu vou transformar essa realidade QN na minha cabeça em algo muito diferente, algo muito distorcido de Q. Então, se eu não suporto a carga de tensão, a carga dolorosa de Q, a minha tendência, então, é produzir uma realidade muito diferente. Agora, quanto mais eu abrir meu escudo protetor e mais eu permitir entrar as informações do ambiente externo, maior será a minha capacidade de enxergar a realidade de fato. E aí, o que o aparelho psi faz, então? Ele transforma esse estímulo exógeno que é super dolorido, em algo suportável, QN. Tem pessoas que transformam em algo prazeroso. E aí é aí que entra o ponto de fantasia e de ilusão muito grande. Aí as pessoas, então, vivem fantasias e ilusões completamente distorcidas da realidade. É importante vocês perceberem, então, que QN é diferente de Q. Tá? Isso é muito importante aqui para a gente poder entender. Bom, beleza. Então, como que nós produzimos essa versão dos fatos? Né? Como que essa versão dos fatos acontece? O sistema psi possui duas partes. Uma é o pálio e o outro é o núcleo. O pálio é o acervo de memória, é o aparelho de lembrança neural. Tá? E o núcleo é o núcleo de estruturação da realidade, de QN. Então, o que acontece? O, o pálio, como está dentro do mesmo sistema psíquico núcleo, o pálio, eles são os trilhamentos de memória. O que são esses trilhamentos de memória? É o acúmulo das experiências que a gente já viveu e das respostas que a gente tem diante dessas experiências. E aí, quanto mais a gente vai transitando nessas experiências, mais firme vai ficando as respostas. As respostas vão ficando cada vez mais automáticas. Então, quando a gente mapeia o que está acontecendo, que dá um lampejo da realidade, o nosso sistema de lembrança já mostra como que é a resposta, só que a resposta não é no sentido de enxergar a realidade, né, de ver os pontos aonde QN é distorcido de Q. São estratégias de alívio de tensão. Então, o nosso aparelho psíquico, ele caminha o tempo inteiro para a descarga da tensão. Que é essa descarga da tensão que vai formar a realidade. Então, o que vai produzindo esse QN, né, o que vai alimentando esse núcleo que produz o QN, são
as nossas lembranças, né? É o nosso aparelho de memória. E aí, essa relação da dor, né, essa carga energética que o ambiente externo vai jogando no aparelho psíquico, e essa energia que o sistema psíquico gasta para transformar isso em outra coisa, vai gerando essa tensão no aparelho psíquico. E aí, quando a tensão chega ao máximo, a mola pulsional faz QN virar a realidade. E aí, então, acontece uma descarga de tensão. Quando acontece essa descarga de tensão, QN, então, vai para o sistema ômega, e o sistema ômega é a apreensão da realidade, a significação da realidade. E aí, então, a gente entende a realidade. A gente vê o que está acontecendo. Só que vê da nossa maneira. A gente acha que é real, mas no final das contas, a gente produziu uma realidade para aliviar a tensão, para aliviar a dor, para descarregar a dor. E aí, a experiência que a gente tem nessa realidade, ela reabastece o aparelho de memória. Ela vai fornecendo informações qualitativas para estruturar o Palio, né, para estruturar o nosso aparelho de memória com experiências de qualidade de descarga prazerosa cada vez maior. Vai criando, então, uma espécie de aprimoramento do prazer. Então, assim, tecnicamente, dentro do texto, é isso que o texto fala, tá? Vou tentar trazer, então, de uma outra maneira, com outras palavras, agora, dentro dessa estrutura do que a gente vem discutindo ao longo da disciplina. Então, como que ficaria a produção da realidade com base nisso? Então, é aquilo que eu falei. A nossa realidade começa com o ambiente externo, o contato com o externo, o contato com o outro, o contato com as coisas, o contato com o mundo, né? O contato com a natureza ao nosso redor. É esse contato, então, que vai gerando os estímulos. Lembrando que esses estímulos vai gerando uma tensão no aparelho psíquico, né? Vai criando essa tensão dentro do aparelho psíquico. E aí, a gente vai sentindo essa tensão, vai sentindo essa dor, e vai arrumando, então, um mecanismo de descarga dessa dor, né? De descarga dessa tensão. Aí o que acontece? No aparelho psíquico, quando esses estímulos, esses contatos com o ambiente interno entram para dentro do aparelho psíquico, passando pelas barreiras de contato, por isso então que a gente cria as barreiras de contato, né? Então a gente cria esses impedimentos do contato com o externo, porque como a gente não suporta a carga de energia externa, a gente cria essa barreira de contato. Ou seja, a gente cria uma proibição, vamos colocar assim, da entrada daquela energia. E aí a gente permite uma entrada só parcial, minimamente suportável. Quando entra, quando consegue permear, quando consegue atravessar essa barreira do contato, aquele mínimo de contato que entra, ele vai direto para o palio. O palio é o mecanismo de memória. É o nosso trilhamento de memória. E aí, como que funciona o nosso trilhamento de memória? Esses estímulos que foram mapeados pelo sistema sensorial, né, pelos 5 sentidos, foi feita uma codificação, essa codificação entra no tanto que é suportável para nós, para nossa mente, e vai direto para o nosso aparelho de memória. No nosso aparelho de memória, o nosso aparelho de memória é aquela biblioteca, é aquele dicionário que vai explicando as coisas para nós, que faz a decodificação, como se fosse o código de barra, né? Manda para o aparelho de memória, o aparelho de memória lê o que tem em estoque, o que tem em registro, o que está registrado, e dá uma resposta para o núcleo, falando com o núcleo o seguinte: olha, é tal coisa que está acontecendo. QN. Né? Lembrando que esse QN não é igual ao que aconteceu de verdade. É uma elaboração que a gente faz a partir das lembranças que a gente tem arquivadas, das lembranças que a gente tem registradas. Só que lembrando que isso tudo aqui funciona à base da tensão e da dor, as nossas memórias, então, os nossos trilhamentos de memória, eles vão sendo produzidos, eles vão sendo estruturados de uma maneira a evitar essa dor.
Então, o que acontece? O ambiente externo manda informação, né? A gente capta as informações pelos neurônios perceptivos, manda um fragmento do que está acontecendo, já é um fragmento distorcido, né? Porque o aparelho psíquico tem essa proteção, não deixa entrar o que a gente dá conta. Isso cai no aparelho de memória, aí o aparelho de memória fala, olha, está acontecendo tal coisa e vai doer de tal maneira. Então a gente e vai estruturar uma realidade em torno disso. Quando o sistema de memória do aparelho psíquico faz essa interpretação do que está acontecendo, ele já aciona uma série de respostas para se blindar da dor e já mostra caminhos de descarga. E aí é o seguinte, os trilhamentos de memória eles funcionam assim, aí isso não é do Freud, os livros de medicina falam isso. Quanto mais um trilhamento de memória é utilizado, mais firme ele fica, mais fácil ele fica de passar. Mais o nosso aparelho psíquico recorre a ele com mais velocidade. A metáfora que eu uso é o seguinte, logo no o nosso aparelho de memória está limpo, quando a gente é criança. É como se fosse um gramado. E aí, as experiências que a gente vai tendo é como se a gente andasse sobre esse gramado. Aí a gente vai passando numa trilha, no mesmo lugar, quando a gente pisa na grama, a grama vai ficando morta. Aí aquele já é um lugar conhecido para nós. A gente já sabe que aquele trilho ali permite o alívio da tensão, já é um lugar seguro, e essa segurança é uma segurança em relação à dor. A gente já sabe que ali, se acontecer alguma coisa, vai ser um impacto mínimo, vai ser minimamente suportável. Então a gente começa a passar sempre naquele caminho. E quanto mais a gente passa naquele caminho, vai formando uma trilha. Né? A grama vai morrendo, vai ficando o chão batido. Aí, se for passando mais pessoas naquela trilha, a trilha vai abrindo. E aí vai ficando muito bem demarcado. Depois o chão fica tão compactado que a grama não nasce mais sobre a trilha. Então, quando a gente chega no gramado, que a gente bate o olho, a trilha está facinho de ver. A gente, então, repete a mesma história sempre. A gente repete o mesmo caminho sempre. A gente vai repetindo o mesmo caminho. Então, o que vai acontecendo? O sentido do corpo vai captando as informações, vai mandando para o trilhamento de memória, o trilhamento de memória vai juntando informação e vai jogando no núcleo do sistema psíquico. Quando tem um conjunto de informações juntas nesse núcleo, aí esse núcleo vira e fala assim, está acontecendo tal coisa. Para chegar nesse veredito, é isso que está acontecendo, vai acontecendo essa tensão, essa carga energética. Então o núcleo vai acumulando de energia, vai acumulando de energia, vai acumulando de energia, uma hora bate o martelo e fala assim, é tal coisa que está acontecendo. Quando o núcleo bate o martelo e fala que é tal coisa que está acontecendo, essa carga N sai do sistema psi e vai para o sistema ômega. E aí vira realidade. Aí acontece a descarga de tensão. Aí a gente tem o alívio, o prazer da realidade. E aí o corpo tem um sistema de feedback. E vai mostrar, e vai acumular nos trilhamentos de memória se funcionou ou não. E aí, esse feedback para o aparelho de memória vai criando registros. Da próxima vez que acontecer de novo, o mesmo estímulo, a gente vai no aparelho de memória e aí a gente já dá uma resposta automática, fala assim, olha, isso tudo no inconsciente, tá? O único lugar que a gente tem consciência é o sistema ômega, que é a hora que é o entendimento da realidade, a consciência da realidade. Só que quando o sistema ômega dá o feedback para o palio já está no sistema inconsciente de novo. E aí, o que o sistema inconsciente então faz? A gente tem os estímulos vai acumulando no núcleo e vai falando, é tal coisa que está acontecendo. Esse tal coisa que está acontecendo, os trilhamentos de memória já falam o seguinte, olha, é tal coisa, das outras vezes que aconteceu, foi resolvido assim, e isso gerou o prazer e o gozo, e se você fizer tal coisa, pode gerar dor. Aí a gente tem uma tendência a se comportar, então, a evitar
aquelas coisas que provocam dor e a seguir no caminho da descarga. Só que o problema aqui é que essa tendência da descarga, para que essa descarga aconteça dessa maneira prazerosa, ela só vai acontecer através da distorção da realidade. E para poder resolver de fato essa dor, a gente precisa enxergar a realidade, que é a hora que a gente aproxima QN de Q. Porque senão o que acontece? A gente fica em looping, né? A gente chega num QN com muita tensão, chegando com muito acúmulo de estímulos de Q, quase percebendo então a dor de Q, ao invés da gente juntar estímulos para ver Q, a gente descarrega. Descarrega, então produz a realidade, joga na consciência, produz a realidade, vai para o sistema ômega. Só que aí o sistema ômega dá o feedback para o trilhamento de memória, o trilhamento de memória, então, começa a produzir de novo aquele contexto de descarga. E a gente fica o tempo inteiro produzindo contexto de descarga. Só que os estímulos do ambiente externo, eles continuam o mesmo. Então, a gente começa a ter um funcionamento só para descarga, só para descarga, só para descarga. Porque os estímulos, eles continuam bombardeando a gente com coisas dolorosas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sair desse looping de descarga. Como que é isso? A gente precisa, então, quando está fazendo a estruturação do núcleo, né, que a gente está enxergando, que é N, ao invés de fazer a descarga, a gente precisa ir acumulando o núcleo de informações do ambiente até a gente perceber a dor do quê? A dor do ambiente. Quando a gente percebe essa dor do ambiente, aí a gente consegue fazer uma intervenção no ambiente. Quando a gente intervém no ambiente, aí a gente consegue tirar esses estímulos do ambiente que estão provocando a tensão. Aí é que acontece a cura de verdade. Enquanto a gente não fizer essa alteração no ambiente e retirar os estímulos que estão provocando dor, a gente vai ficar nesse looping de descarga o tempo inteiro, dando feedback e aprimorando cada vez mais o aparelho de descarga. Só que aí, para a gente perceber o ambiente de verdade, já que ele causa muita dor, e a gente tem que entrar em contato com o ambiente, a gente vai ter que passar pela dor. Por isso que o Cláudio sempre fala que a felicidade, de fato, ela está atrás do pântano da dor. Então, a gente só vai conseguir entrar num estado de prazer e paz, igual a gente tanto procura de verdade, quando a gente conseguir conviver com o ambiente externo. Enquanto a gente ficar nessa proteção, nessa barreira de contato com o ambiente externo, a gente vai ficar nesse looping de descarga. Esse é o aparelho neurótico. Essa realidade produzida em QN é uma realidade neurótica. Ou seja, é uma realidade que a gente não consegue enxergar ela de verdade. Ela é uma fantasia, ela é uma ilusão, ela é uma produção da nossa cabeça. A gente precisa, então, enxergar a nossa realidade do aparelho psíquico cada vez mais coerente com a realidade do ambiente externo. E quanto maior for nossa capacidade de viver essa realidade do ambiente externo, aí está a nossa cura saudável de verdade. Eu sempre falo com vocês, a paz não é ausência de problema. A paz é saber conviver com os problemas. Ou seja, a paz é saber lidar com o ambiente externo. Não é ficar nesse loop neurótico de descarga do aparelho psíquico. Aí não tem paz. Aí é um constante movimento de acúmulo de tensão e descarga. Acúmulo de tensão e descarga. A gente fica nesse loop. Descarga, tensão. Tensão, descarga. Tensão, descarga. Tensão, descarga. Tá? Então, eu acho que talvez essas falas, né, elas não sejam uma grande novidade para vocês, né? Eu já venho falando muito isso, mas eu acho que aqui agora é interessante porque aí mostra, com conceito técnico, dentro do próprio Freud, trazendo algumas coisas do Fritz Perls e do Cláudio, de como que é esse funcionamento e essa produção da nossa realidade através do aparelho de memória. Tá? Então, aqui tem uma coisa importante, porque observem que esse QN, que é a maneira como a gente entende a realidade, ele é todo baseado na memória. Ele é baseado naquilo que a gente já viveu.
Só que talvez 2/3 ou até mais do nosso aparelho de memória, ele é estruturado até os 7 anos de idade. Ou seja, se a gente age com base nos aparelhos de memória, e esse aparelho de memória, 2/3 foi consolidado até os 7 anos de idade, significa que aos 10 anos de idade, a gente tem uns 70% ou mais de chance de usar uma lembrança de uma criança de 7 anos de idade. Ou seja, aos 10 anos de idade, a gente tem uma tendência a responder ao que está acontecendo como se fosse uma criança de 7 anos de idade. Por quê? Porque a nossa lembrança, a nossa explicação para o que está acontecendo é de uma lembrança de até os 7 anos de idade. Quando a gente chega aos 30 anos de idade, quando a gente é adulto, a nossa tendência é enxergar o que está acontecendo com base nas lembranças. Só que 2/3 da nossa lembrança é com base nos 7 anos de idade. Então, quando a gente é adulto, a chance da gente. A gente tem mais de 70% de chance de entender o que está acontecendo como se a gente fosse uma criança de 7 anos de idade. E aí a nossa resposta não é uma resposta de adulto, é uma resposta de criança. Por quê? Está com base em um trilhamento de memória que foi formulado pela compreensão de uma criança. Então, há uma grande chance, né, mais de 70% de chance, da gente estar entendendo o que acontece ao nosso redor hoje como se fosse uma criança de 7 anos de idade. Ou seja, a nossa resposta não é uma resposta de adulto. A nossa resposta é uma resposta de criança. A nossa maneira de enxergar a realidade, então, está completamente distorcida. Não é um adulto enxergando a realidade. Como a realidade está fundamentada, esse QN está fundamentado na lembrança, a gente enxerga a realidade com base na lembrança de criança. Então a gente enxerga a realidade como se fosse uma criança. Aí faz pirraça como se fosse criança, quer as coisas como se fosse criança. A nossa ansiedade querendo as coisas para ontem é como se fosse uma criança. A nossa falta de entendimento entre o desejo e a necessidade, né, e o que pode e o que não pode, é como se fosse uma criança, a gente simplesmente quer. Quer e ponto final, quer ganhar as coisas na mão, e por aí vai. Então, isso traz um problema muito sério para nós, porque a maior parte do nosso entendimento do que está acontecendo está estruturado em coisas de criança. E aí a gente responde como se fosse uma criança. Esse é um texto que é difícil, né, porque ele requer uma leitura, né, do Freud, alguns conhecimentos, né, mas vocês podem perceber que é a partir dessas leituras que eu venho falando essas questões para vocês. E eu espero que aqui agora tenha ficado nítido como que está dentro desse conceito e como que como que é formado, como que é produzida a nossa realidade. Eu já venho falando essas coisas por alto, mas aqui agora fica mais explícito, mais observável, né, mais palpável, como que é o funcionamento do nosso aparelho psíquico. Ok? Então tá bom, queridos. Muito obrigado. Eu espero que essa aula tenha sido elucidativa para vocês entenderem como que é a produção da realidade. Gratidão mais uma vez. Rausch, Rausch.